Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nós estamos agora na carta aos Efésios. Nós estamos dando continuidade aí nas cartas paulinas. Nós estávamos então na carta aos Gálatas e agora a gente vai entrar nessa carta aos Efésios. E nós pedimos ao Espírito Santo neste dia que encha o nosso coração da presença dele. Nós pedimos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa razão. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venhas iluminar os nossos olhos, que tu venhas, Espírito Santo, preencher o nosso coração, que o Senhor nos dê a graça de nos aprofundarmos na palavra de Deus, que o Senhor nos dê a graça, Espírito Santo, de compreendermos a palavra, de mergulharmos o nosso coração e de vivermos essa palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que tu venhas visitar o nosso coração, a nossa alma, que tu venhas preencher todo o nosso ser com a tua presença, Espírito Santo, para que nós tenhamos os pensamentos de Cristo, para que nós tenhamos os sentimentos de Cristo, para que nós verdadeiramente nos convertamos, mudemos a direção da nossa vida cada dia mais para a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, carta aos Efésios no capítulo 1. Essa carta aos Efésios, ela é considerada a primeira carta de São Paulo das cartas do cativeiro, de quando Paulo esteve preso, né? Paulo esteve preso um bom tempo, então ele escreveu aí algumas cartas na prisão. Dentre essas cartas está aí, em primeiro lugar, essa carta aos Efésios, que segundo os estudiosos, o texto original, né, os textos mais antigos, os pergaminhos mais antigos encontrados, eles não traziam nem mesmo o termo Efésios, porque provavelmente essa era uma carta circular, ela circulava não só ali em Éfeso, né, mas em outras regiões ali. Essa carta entre aquelas comunidades nascentes, né, essa carta ela ia circulando, chegando às comunidades, chegando até as pessoas, né. Então essa é considerada a primeira carta do cativeiro de Paulo, né? Então, Paulo começa com a saudação, como de costume, carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso, é isso que falta, né? Em Éfeso aí existia um espaço em branco, onde poderia-se ali colocar o nome da comunidade, né? O nome ali da localidade onde essa carta estava chegando. Que aqui no caso aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Então esse inicinho aqui, esse início desse louvor que Paulo vai fazer a partir do versículo 3, ele é muito conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que enquanto eu for lendo, você vai se recordando dessa passagem. Provavelmente você já escutou esse hino em canções, provavelmente você já escutou esse hino até mesmo rezado, né? Provavelmente você vai se recordar, isso vai estar vivo na sua alma, na sua lembrança. Isso é muito bom, né? A palavra de Deus que vai de diversas formas entrando na nossa história. E quando nós estamos aqui diante da Sagrada Escritura, tudo isso vai vindo à tona no nosso coração. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Eu quero parar um pouquinho aqui nesse início desse hino, porque ele é maravilhoso, ele é riquíssimo. E Paulo já começa a bendizer ao Pai
O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Então nós temos que ter essa consciência de que o Pai nos abençoou, nós somos abençoados. Às vezes nós ficamos parados em tantas situações e a gente até se considera como amaldiçoados, porque o meu pai me amaldiçoou, a minha mãe me amaldiçoou, a minha avó, aquela pessoa da minha família, a minha linhagem de família é uma linhagem muito complicada, a minha família cometeu graves erros ao longo da sua história. Não, meu irmão, minha irmã, muito maior do que qualquer erro, muito maior do que qualquer pecado, muito maior do que qualquer palavra de maldição, qualquer palavra ruim lançada contra a sua vida, é a graça de Deus, porque o Pai nos abençoou. E você pode, no início já desse nosso estudo de hoje, dessa nossa leitura da carta aos Efésios, você pode dizer: eu sou uma bênção porque o Pai me abençoou. Tome posse da bênção, né? Muitas vezes nós tomamos posse daquilo que é ruim, nós nos apossamos daquilo que é mal e nós ficamos maus também com isso. Mas nós precisamos ter a consciência que a graça de Deus é maior do que tudo, né? Então bendito seja Deus que nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Não é com qualquer bênção, com um pouquinho de bênção, não. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele. Nos escolheu em Jesus Cristo, nós fomos escolhidos pelo Pai em Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Mas Charlene, como é possível? Eu não existia antes da criação do mundo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de Deus, Deus eterno, Deus poderoso, Deus onisciente, Deus que antes da criação do mundo já sabia de todas as coisas, porque Ele é Deus, porque Ele é onisciente. Então Ele já sabia de mim, Ele já sabia de você, você já estava no coração de Deus, você já estava no conhecimento de Deus antes que Ele começasse a criar todo mundo, toda a situação daquilo que foi criado, né? Todas as coisas criadas, antes de criar a mim e a você, nós já estávamos no coração de Deus e Ele já havia nos escolhido em Jesus Cristo. Charlene, mas o verbo não tinha sido feito carne ainda, Jesus Cristo não existia como o verbo encarnado, mas Jesus, já ali no seio da Trindade, como o Logos, como o Verbo, e nele você já estava sendo escolhido. Olha que maravilha, gente, a palavra de Deus, ela ultrapassa o nosso limite de conhecimento humano, porque ela não diz de um conhecimento humano, ela diz do conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é maravilhoso a nosso respeito, e nós precisamos mergulhar nesse conhecimento de Deus, porque ele ultrapassa aquilo que nós acreditamos, ele ultrapassa os rudimentos deste mundo, como o próprio São Paulo nos trouxe, né? Nós estudamos sobre os rudimentos do mundo aqui na carta aos Gálatas, ultrapassa o conhecimento humano. Conhecimento de Deus sobre mim e sobre você, a respeito de mim e de você, é um conhecimento maravilhoso, né? O Salmo 138 vem rezar isso: conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que eu não posso atingi-lo. O que Deus sabe a meu respeito, a seu respeito, é muito maior do que aquilo que nós sabemos a nosso respeito. E o que Deus diz de mim e de você é diferente do que as pessoas dizem de nós, não é? Santa Teresinha nos ensina isso, São João Paulo II retomava essa realidade. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E o que é que Deus pensa de você, meu irmão? Que você é uma bênção, porque Ele te abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E o que é que Deus pensa de você? Que Ele escolheu você. Você é escolhido. Você é escolhida, nós somos escolhidos em Jesus Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Para que é que nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Mas isso não é possível, Charlene, para mim. Eu não posso ser santa, eu não posso ser irrepreensível. Isso está distante da minha realidade. Não. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é maior do que qualquer coisa. E se Deus quer, e eu digo, Senhor, então também eu quero, né? Monsenhor Jonas Abib canta isso há tantos anos. Se tu queres, eu quero, né? Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Então, se Deus vai me dar a graça de ser santo, eu vou, né? Eu vou ser santo. Você pode dizer isso,
na ousadia da palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, diga: eu posso ser santo, eu posso ser santa, porque Deus me dá a graça, porque Ele me escolheu antes da criação do mundo em Jesus Cristo para que eu seja santo e irrepreensível diante de seus olhos. É possível ser santo, meus irmãos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. As palavras de São Paulo, elas enchem o nosso coração de esperança, não é verdade? O nosso coração se enche de esperança, se enche de júbilo diante da palavra de Deus, trazida aqui nas cartas paulinas, porque no seu amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Olha o que Deus fez por nós, para fazer resplandecer a sua graça maravilhosa, que nos foi concedida por Ele no bem-amado, em Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, muitas vezes nós buscamos, né? Nós queremos, eu quero ir num encontro de cura interior, porque o meu coração precisa ser curado, porque a minha história precisa ser curada. Eu vou buscar aí um encontro de cura e libertação. Louvado seja Deus, não sou contra não, viu, gente? Sou super a favor, acho maravilhoso, assim, a gente entrar nesses encontros mesmo, que vão nos fazer mergulhar na graça de Deus, onde nós pediremos que Deus cure o nosso coração, cure a nossa história. Mas o que eu digo é, será que nós aproveitamos também outros momentos na nossa vida para que Deus possa curar a nossa história? Porque lendo aqui o capítulo 1 de São Paulo, eu só posso dizer que Deus está curando o nosso coração daquilo que foi dito a nós que não era verdadeiro. Aquilo que foi dito a nós de que nós não somos capazes, que nós não somos bons o suficiente. Não, Deus está dizendo que nós somos chamados à santidade, que nós fomos escolhidos por Ele, que nós fomos amados por Ele. Então não existe nenhuma situação de desamor na nossa história que seja maior do que o amor de Deus. Não existe nenhum pecado na nossa história que seja maior que o amor de Deus. E não existe nenhum sentimento negativo ou pensamento negativo contra nós, mesmo que parta de nós mesmos esses sentimentos, esses pensamentos, que seja maior que o amor de Deus e que a nossa predestinação em Deus. Vamos entender que a palavra predestinação, nós fomos destinados antes da criação do mundo para a santidade, né? E para vivermos eternamente com Deus. Essa palavra não seria aí uma palavra então de cura interior? Claro que é. Claro que é. Porque Ele, nesse Filho, em Jesus Cristo, versículo 7, pelo seu sangue nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós não estamos condenados porque Ele veio nos salvar, nos remir dos nossos pecados segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Em Cristo, todas as coisas se reúnem em torno dele. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Ele é o Rei do universo. Não foi isso que há alguns dias, né? Aí, terminando o nosso ano litúrgico, lá no finalzinho de novembro, nós não celebramos isso? Nós não celebramos Cristo, Rei do universo, porque todas as coisas são reunidas pelo Pai ao redor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele é que fomos escolhidos. Mais uma vez, essa palavra vem falar muito de escolha, de vocação. Essa palavra vem falar muito de que nós somos escolhidos, somos eleitos, e nós precisamos tomar posse dessa eleição. Nele, em Jesus Cristo, é que nós fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Na vontade de Deus, Deus que é livre, Deus que é Deus, né, que está acima de todas as coisas, e na sua livre vontade Ele nos escolheu, entende? Deus não precisaria, né? Deus quis, porque Ele é Deus e Ele, na sua onisciência e na sua vontade perfeita, Ele nos escolheu.
e Ele nos predestinou, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, para servirmos a celebração de sua glória. Para que é que nós fomos escolhidos? Nós não fomos escolhidos para viver com as migalhas daqui de baixo. Nós não fomos escolhidos para viver com migalhas de amor, com migalhas com restos, né? Nós não estamos aqui para viver o resto, né? Nós não estamos aqui para viver na lama dos vícios, do erro, do pecado, não. Nós fomos escolhidos por Deus para servirmos a celebração de sua glória. Nós servimos a celebração da glória de Deus. Que palavras maravilhosas, meu Deus. Que palavra maravilhosa, né? Nós que desde o começo voltamos a nossa esperança para Cristo, as nossas esperanças para Cristo. Agora nós dizemos de nós que cremos no nome do Filho de Deus, que temos buscado Jesus Cristo, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade. Nós que desde o começo voltamos as nossas esperanças para Cristo, nós fomos escolhidos para a celebração da glória de Deus. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Então, nós fomos adquiridos por Deus. Sobretudo na plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus se faz carne, assume a nossa humanidade, e a partir da paixão, morte e ressurreição, do mistério pascal de Cristo, nós somos adquiridos, nós somos readquiridos, né, para Deus. E nós fomos selados, não com um selo qualquer, mas com o selo do Espírito Santo de Deus. Com o selo do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo nos marcou. Nós temos uma marca indelével, uma marca que jamais nos será tirada. Essa marca que veio a nós pelo santo batismo, essa marca que nos foi confirmada no sacramento da crisma, essa marca que está em nós e que nós a cada dia vamos tomando posse dessa marca, e essa marca que é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo nos marcou. E nós fomos adquiridos para o louvor da glória de Deus. Meu Deus, né? Eu poderia, gente, ficar só nesse capítulo 1 da carta aos Efésios. E olha que eu pretendia fazer 4 capítulos só nesse vídeo. Eu vou fazer mais um vídeo com 2 capítulos, né? Para que a gente consiga mergulhar nessa palavra, né? Vamos lá no versículo 18, que ilumine, não, vamos no versículo 17. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os nossos olhos, os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Meu Deus, não dá pra gente passar batido nessa palavra, né? Olha só, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria. E eu posso dizer, eu rogo a Deus, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria neste dia, que nos revele o conhecimento dele neste dia. Nós pedimos, Senhor, dá-nos um espírito de sabedoria que nos revele, Senhor, esse conhecimento profundo que ilumine os olhos do nosso coração, para que nós compreendamos a que esperança nós fomos chamados. Porque se você, meu irmão, minha irmã, tem perdido a esperança nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, se você tem perdido a esperança, eu rogo a Deus que Ele dê a você, ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, esse espírito de sabedoria, para que nós possamos compreender a que esperança nós fomos chamados. Nós não fomos chamados simplesmente a esperança de uma vacina que virá. Nós não fomos chamados simplesmente a uma esperança de que as coisas hão de ser melhores no ano que virá. Nós não fomos chamados a uma esperança
limitada, a uma esperança pequena. Nós fomos chamados a uma esperança que não tem limites, porque é uma esperança que está fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que é o eterno. Então é uma esperança eterna. É uma esperança que vai além até mesmo do século presente e que vai então até o século vindouro, que vai então até a vida eterna. Essa é a nossa esperança, a esperança que Ele reserva aos santos, aqueles que foram santificados por Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo. E qual a suprema grandeza de seu poder? Que esse Espírito de sabedoria nos faça entender qual é a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Então existe para nós que abraçamos a fé uma grandeza suprema, uma grandeza que está acima de qualquer grandeza que nós imaginemos deste mundo, que é a grandeza do poder de Deus para conosco. E a grandeza do poder de Deus para conosco, meus irmãos, ela é ilimitada, ela é grandiosa, ela é poderosa. E o mesmo poder extraordinário que Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita no céu. Não é essa a obra maravilhosa que o Pai realizou em Jesus Cristo, por cada um de nós, por amor de nós? Acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Acima de todas as coisas, acima de todas as hierarquias angélicas, acima até mesmo dos espíritos malignos e muito mais acima mesmo dos espíritos malignos. Que nós achamos, gente, muitas vezes nós pensamos que o mal existente nesse mundo e o próprio inimigo de Deus, que ele tem uma força imensa e que aquela força imensa que muitas vezes compete com Deus. Não. A nossa fé católica não nos ensina isso. O demônio não tem uma força que é capaz de competir com Deus, como nós vemos muitas vezes, né, nessa realidade da nova ordem mundial, da nova era. Nós temos aí esse símbolo do yin e yang, né, que as pessoas até acham bonito isso é até levado ao equilíbrio de todas as coisas, a natureza, mas que por trás disso também, não vou aprofundar nisso agora não, mas que entra muito naquela realidade também, e o que existe por trás, por exemplo, do yin e yang, de tantas outras coisas, né? Mas principalmente desse é que em Deus existe um pouco de mal e no mal existe um pouco de bem, né? No bem existe um pouco de mal, no mal existe um pouco de bem, são forças equilibradas, e aí subentende-se por trás disso, e existe uma pregação concreta por trás disso, de que as forças de Deus e do demônio, elas se equilibram e eles têm então ali uma igualdade de força entre si. Não existe isso, viu? Deus é Deus, infinitamente maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema, do que qualquer pecado, infinitamente maior do que o príncipe deste mundo, como nós estudamos e conversamos lá na carta aos Gálatas. Infinitamente maior é Deus. Então não tenhamos medo, viu? Porque Deus é infinitamente maior do que qualquer situação, do que qualquer problema, do que qualquer mal. Deus é infinitamente maior. O céu nos espera. O céu nos espera. Não é o inferno que nos espera, não. O inferno deseja que nós possamos ir para lá, arrancar as almas de Deus. Mas se nós estamos com Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenhamos medo, meus irmãos. Não tenhamos medo nem mesmo de um vírus que pode matar o nosso corpo. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que pode matar a nossa carne, mas nós devemos temer, e aqui no bom sentido dessa palavra, no sentido de que nós devemos buscar a Deus para ir para o céu, e não devemos titubear no mal para que nós possamos então perder a salvação, né? Não vamos entrar muito nisso não, que já são mais de 20 minutos de vídeo. Vamos lá então. Você já entendeu, porque eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzindo, né, a compreender essa realidade profunda. E sujeitou a seus pés todas as coisas. Olha só o versículo 22. E o constituiu o chefe supremo da igreja. Então todas as coisas foram sujeitas a ele, né? Estão aos pés do Senhor. E ele é o chefe supremo da igreja. Quem é o chefe supremo da igreja? Jesus Cristo, o Senhor. A igreja que é o seu corpo. O receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos os membros, né, desse corpo espiritual.
Nós fazemos parte desse edifício espiritual que nós vamos ver aqui no capítulo 2, no qual nós entramos agora. Versículo 10 diz assim: somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então nós somos obra de Deus, nós somos criados em Jesus Cristo para todas as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. E eu fico muito feliz com essa palavra, porque eu desejo praticar as boas obras. Nós desejamos, na verdade, e existem obras que eu sei que o Senhor deseja que eu pratique, e eu sei que você tem no coração também, aquilo que você sente que Deus te chama, que Deus te pede, né, para fazer. Então essas obras, a gente precisa preocupar, que às vezes a gente acha que a gente vai ter que fazer um esforço sobre-humano para realizar as obras de Deus, mas olha só o que a palavra de Deus vem dizer, que nós somos obras dele, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus mesmo de antemão, ele preparou para que nós as praticássemos. Tudo está na mão de Deus, não nos preocupemos. O Senhor nos conduzirá a realizarmos as obras dele, né? E nós temos que ter confiança nisso, nós precisamos ter esperança no Senhor. Versículo 14, porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Do que ele está falando aqui? Voltando àquela realidade dos judeus e dos pagãos. Ele fez dos pagãos e dos judeus um só povo em Jesus Cristo. Não existe mais muro que separe aí os judeus dos pagãos, né? São Paulo trazendo essa realidade ali. Então, não existe mais, como São Paulo mesmo disse lá na carta aos Gálatas, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Nós somos um só povo em Jesus Cristo. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los, ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem somos nós? Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Nós fazemos parte da estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Nós entramos nessa estrutura do edifício harmonicamente disposto nesse templo santo, que não é mais o templo de Jerusalém, né? Nós vemos que as pessoas às vezes tentam voltar a essas realidades. Gente, vamos tomar cuidado com as doutrinas que vão se infiltrando no meio de nós. As pessoas tentam voltar a uma realidade que não existe mais. Agora existe uma obra espiritual em Cristo Jesus e o novo templo que o Senhor constrói, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nesse edifício espiritual que o Senhor faz. O corpo de Cristo, que é a igreja. E nós somos esses membros, né? Nós somos essa estrutura, nós formamos essa estrutura pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a entendermos isso. Primeiro, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templos de Deus. E nós fazemos parte desse grande edifício que é a igreja. Que pela intercessão da Virgem Maria, nós compreendamos este mistério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.